Sabemos sim que tem muitas questões, né? Conversar fiado, escancarado na rua, como em tudo quanto é lugar, né? Enquanto acreditam que é uma democracia insuficiente, uma não ditadura, fica muito fácil, porque para fazer testemunho real das coisas, né? O que vira andarilhos e isolacionistas, né? E de fato o que vira nas costas de um morto, né? Caso Hitler conseguisse descansar como Jesus, inclusive, enquanto igreja, e o teorema da Santíssima Trindade enquanto aqui em Maria, né? E entre o nem Deus ou desde que o mundo é imundo, tem-se essa situação. Então, a questão entre platô ditatorial ou de fato que implica em limite democrável e de ordem absoluta como relativa, a coisa é literalmente muito mal catalogada. Então, algumas questões até então parasitárias, né? O que fizeram dizer que, independente de monoteísmo, famílias e situações, quando olhamos, né, entre tribos e paredes, escândalos das paredes e entre não paredes, a pedofilia, a prostituição, o swing total, que vira quem sobrar, ou estimular a queima de arquivo depois da última fudida, que não costumam nem repetir, e as guerras de buracos e condições fracionárias que atravessam todos os buracos já estão totalmente sem fundos, né? E as coisas se tornam, né, insustentáveis, ou seja, alguma coisa tem que se responsabilizar o padrão da massa, corpo, a subsistencialidade e tal, e chamar o que ficou de fato, né? Pró-raça, interraça, desraça, se finaliza um de nenhum, né? Interobserváveis praticamente desconhecidos, a quem, né, até que ponto o conhecido se torna inimigo insubstituível, sustentável, como de fato, né, amigo relativo, sobre condições tais pró-instintivas, a quem justifique praxes inteligente, ou de fato relação teórico-prática que subsistencia impulsionar trabalho repetitivo, como mesmo que é rastrear ou estar sobre inéditas reveladoras, entre o ir e vir, que diz que vai e volta de extinção, sai do 1 e volta do 1, garante linearidade bi, unilateral, todas as questões que virou alternativo, consecutivo, né? O pró-desintermitente, as questões de fato sustentáveis que, né, impulsionam macroatômicos como subatômicos coisificáveis, que também não responsabilizam redatar vivo ou morto, como aqui em animal, vegetal, mineral, sólido, líquido, gasoso, e vira ainda, né, que é o platô decadente da temperatura, que em subsistenciar, né, além do tal comer e cagar, né, mais comer e cagar para proliferar, e é quem justifique sair do sentido, tirar do ortodoxal e ouvir, ó. Bom é que aquele faça e queima o arquivo. Segurança nunca tá bom que mate para o outro carregar, né? Então nós temos questões que são linearidades. De fato, daqueles que se intitulam ditador, deixa entrar, não deixa sair, não deixa entrar, é o que vira minuciosidade do corpo e da diária, né? Porque quanto mais envolvidos em poder de Estado, o que viram condições privadas e multidescabidas, como, né, que são estimuladores de casa a todos, e entre várias casas de aluguéis e tantas casas, quando estão entre partidos ou condições variadas, e mesmo os ricos incompatíveis aos setores de base, ou dizer que se ganham de alguma maneira e alguém obedece de alguma maneira, eles são setores de base ou assim se tornam, ou até que ponto questões entre saúde e doença não necessariamente trazem, né, espectros civilizatórios tais, né, colocando essas questões entre quando a coisa implica, né, entre o politiza-se fascista, né, a quem justifique paradoxo italianista, né, para, paradigma laico, né, judeu parcial, né, dependente de apontamento, em um dado momento a pessoa pergunta, quem pergunta para o pai e para a mãe, quem é filho? Filho de onde? Você é filho de quem? Tenta aí que tem um bagulho para nós comer, né? Quem é filho de quem ou que vira justificar, agregou, registrou, não registrou, parece, mas não parece, né? Quando a coisa implica de fato, mas o que subsistencia tudo isso, ou que vira perpetuação, não perpetuação e buracos, né? Paradoxo dos buracos, caso vistos com singularidade, quando iguais ou superfudidos também não atendem, não resolve, né? Tem essa questão que usam constantemente o auto-reverse, né? O horário e anti-horário para destruir tudo, aí vira, né? Quem é o Deus
fudido qualquer, caso quisessem aceitar Jesus, e entre teoremas de conversão, que barriga cheia aqui em barriga vazia, não necessariamente jejum sustentável, relação glicogênica, cetogênica, qualquer porrosidade a quem justifique, né, padrão mesmo de sustentabilidade entre repontuar desmilagramento, né, desnaturalidade como artificialidade sustentável, que num dado momento a artificialidade é uma lixoteca. A quem justifique, ponto, não é teórico, não é produtivo, não é intelectual, já cai por terra. Mas se tinha o integral ou já é o integral e é o basal, quem fica sem, quem por fora, sobre isso, aquilo acontecer, a medicina não morre, a comida sempre vende porque a pornografia nunca acaba, a bebedeira nunca acaba, a putaria nunca acaba, a droga nunca acaba, né? Paradoxo das hipertrofias é quem estimule compreender a especificidade de educação física, né? Quando energéticas, e a quem correntismo espiritualista tal, né? Que num dado momento, que é a química, né? Mais rápido, mais abrasivo, mais lixotecado, menos pensado e matematicível. Entre a pré-lógica e a quem subsistenciar, matematicia reagente ou literalmente abstratual a quem, sobre o fator revelatório que traz o imperativo, né? Como trindadearam, né? O que vira heterotrofia, heterossexualidade paradigmática perante o monoteíza-se, como o antimonoteíza-se, né? Questões tais sobre toda protocolaridade vertical horizontal como de em jejum sólidos, né? A líquidos, a gasosos sobre ineditamente transcendentáveis ou qualquer coisa assim, que já coloquei alguns títulos num dado momento e estiquei, né? Ectoplasmaticíveis ou proteolíticos, cerne assimetrificáveis, ressimetrificáveis, né? Questões tais que ganharam muita etiqueta, ganharam muita burocracia, no final, olha-se o modelo padrão num dado momento, né? A quem subsistencia a prática, né? Paradoxo do atleta, paradoxo de baixar o peso, da fome absoluta, induzida atleticível, não atleticível, do gordo ou do volume, a quem justifique decifrável sair da bola, está escondido por trás da bola, né? Da bola quando a obesidade e as questões tais e os padrões de guerra total, inclusive entre homossexuais como heterossexuais, a quem decifra em pedaços, mas se não tem isso nesse pedaço, isso naquele, isso no seu, isso naquele, né? Questões colocadas, sempre colocando questões sobre, né? Como a questão de apontamentos de narcisista a quem corpolatria ou de fato que exercem como imposto receituação individual e participante coletivo de forma direta ou indireta, e quando tocante entre relações heterotróficas, quando sexualizados e literalmente perpetuadoras, entre todo o correntismo sementiadista, né, que é produzir e mesmo dizer como o tempo é ocupado e a troco de que pontue subsistencialidade, né? Ao limite, né? Qual é o paradoxo da corpolatria, né? Produzem para ser corpólatras, para anticorpolatria, o que vira entre esse narcisificação? Quem se incomoda ao outro diz ser usado pelo outro, dizer que o outro faz ao próprio tempo, quando a coisa, primeiro, quando subsistencia uma casa, rua e trabalho, sobre condições tais de pelo menos já foi feito, já foi transferido, já tem casas para alugar. A quem justifique a categorização de trabalho entre peso corporal, instrumentos e máquinas que se tornaram potencialmente castificados. Aí você tem um campo largo, não, esse tem um campo tal. Olha, eu imaginava que esse fazia isso, esse também faz aquilo, imagina que esse fazia, não faz esse. Coitadinho da terra, não é coitadinho da terrinha, não é sem terra. Esse também não é coitadinho do espaço, não é sem espaço. Quando é que espaço, né? Quando as questões escalares, formulares, ataliares, dimensivizáveis, né? Todas as questões mesmo colocadas entre arbítrio e usufruto, que mesmo ressustentam e impõem a subsistencialidade, inclusive neural, a dicotomizável, perante, né? Quando responsáveis por optarem em tratados vertico-horizontais de quadrúpedes a bípedes e a quem subsistencie pré-quadrúpedes e pós-bípedes. Questões, né?